Ballistic Cycles. Os veículos a seguir são motos com aparência tão incomum e espetacular que é simplesmente impossível passarem despercebidas. Ambos os modelos em exibição são personalizados. Eles são montados manualmente por empresas da oficina norte-americana Ballistic Cycles. O primeiro modelo, o Turbo Hubble Chopper, é mais simples e antigo. Já a moto preta pertence à geração atualizada de 2020, recebeu um motor elétrico com autonomia de 240 km. Esta moto acelera a 100 km por hora em apenas 2,5 segundos e desenvolve uma velocidade máxima de 200 km por hora. As rodas extravagantes sem aro de 30 polegadas foram transformadas em uma única peça e o sistema de travagem é integrado à roda. Acredite ou não, cada peça dessa moto foi individualmente feita para combinar perfeitamente com o modelo. Samsung Sky Switchblade. Há 13 anos, um grupo de engenheiros americanos começou a pensar em como tornar a aviação mais acessível e útil para as pessoas comuns. A solução encontrada foi carros voadores. Assim, primeiro apareceu a empresa Samsung Sky. E depois, no ano passado, o mundo viu pela primeira vez o carro voador Switchblade em tamanho real. Sua história realmente se estendeu por muitos e muitos anos. Por exemplo, o primeiro voo foi planejado para o período de 2009 a 2010, porém, isso só aconteceu em julho de 2012. Naquela época, entretanto, apenas uma versão 4 vezes menor subiu ao ar. Em 2014, foram apresentadas as primeiras peças de fibra de carbono. Já em 2016, foram criadas as asas com o mesmo material e seu mecanismo de dobramento também foi demonstrado. O lançamento do protótipo foi planejado para o final de 2018, mas foi adiado. O trabalho de preparação do primeiro voo de um protótipo funcional ainda está em andamento neste momento enquanto você assiste esse vídeo. A ideia é que o Switchblade se mova tanto no solo quanto no ar. Basta simplesmente dirigi-lo até o aeroporto mais próximo, como em um carro normal, abrir as asas e levantar o voo. Algumas características técnicas já foram reveladas, como o comprimento no modo solo de 5,1 metros e no modo voo de 6,2 metros. Toda a transformação leva apenas 3 minutos. Voando, o veículo atinge uma velocidade de 322 km por hora e dirigindo até 201 km por hora. Limite de autonomia é de 724 e a carga útil máxima é de 247 kg. Esse veículo está estimado no valor de $120 mil. Yellowboard. Os veículos elétricos pessoais estão se tornando mais populares e acessíveis a cada ano, o que não é nenhuma surpresa, já que eles são convenientes, permitem cobrir distâncias relativamente curtas rapidamente e economiza tempo. Contudo, não devemos esquecer que a maioria dos modelos modernos ainda apresentam algumas desvantagens significativas. Alguns deles são pesados, volumosos e não muito práticos, ou têm baixa velocidade e autonomia. É por isso que o londrino Ray Reynolds teve a ideia de criar um veículo elétrico pessoal completamente novo, um que não teria todas essas desvantagens mencionadas por isso. Conheça o Yellowboard, um patinete elétrico de 4 rodas peculiar, que leva o passeio a um outro nível. Ele se move a uma velocidade de até 35 km por hora e tem uma autonomia de até 32 km. Yellowboard é estável, seguro e capaz de dirigir em estradas não pavimentadas com inclinação de até 30 graus. E além de ter um design dobrável que facilita o seu armazenamento e transporte. E o seu preço é a partir de $870. SB-1 Defiant.
Aqui temos um veículo que foi projetado especificamente para as necessidades do Exército dos Estados Unidos. SB-1 Defiant é um projeto conjunto de grandes empresas mundialmente famosas, Sikorsky Aircraft e Boeing. O modelo ainda está em desenvolvimento, embora já tenha realizado seu primeiro teste de voo no dia 21 de março de 2019. Mas isto não é tudo. Há poucos meses foi revelado que o helicóptero conseguiu atingir uma velocidade recorde para o seu segmento de 205 nós, o que equivale a 380 km por hora. Já em outubro, o helicóptero já superou e alcançou a velocidade máxima de 390 km por hora. Para comparação com o helicóptero UH-60 Black Hawk, tem uma aceleração máxima de 360 km por hora. Por isso, não é nenhuma novidade que o SB-1 Defiant esteja se preparando para substituí-lo. A principal característica do modelo, que você provavelmente já percebeu, são as hélices coaxiais e uma hélice de impulso na cauda. SB-1 Defiant não foi projetado para entrega de carga, a ênfase foi dada na velocidade e capacidade de manobra, mas mesmo assim pode acomodar até 12 pessoas com equipamentos de combate completo. Akrapovic Full Moon. Mesmo que não tenha levado 10 anos na implementação desse projeto, 800 horas de trabalho gastas com o serviço, conjunto de designers e engenheiros habilidosos também é bastante coisa. E sim, esse foi o tempo que levou para criar a moto que você está vendo agora no vídeo. Full Moon é uma criação de duas empresas ao mesmo tempo. O fabricante esloveno de sistemas de escapamento Akrapovic e a oficina de motocicletas Dream Machine Motorcycles. O modelo recebeu esse nome em homenagem à sua peça mais notável, uma roda de 30 polegadas feita de carbono e alumínio. Full Moon é uma moto única que os desenvolvedores pedem para não ser incluída em nenhuma categoria. O veículo é movido por um motor SS Knucklehead de 1.524 cm3, que é impulsionado por dois escapamentos Akrapovic personalizados. GMC Hummer EV. Dizem que os veículos elétricos são inferiores aos convencionais em termos de potência, força e outros parâmetros importantes. Deve ser por isso que os fabricantes modernos estão fazendo todo o possível para refutar essa ideia. O Hummer EV da GMC é uma novidade deste ano, previsto para começar a ser vendido no final de 2021. Trata-se de um SUV elétrico brutal, um digno sucessor da linha Hummer, que muitos conhecem e ainda amam. No interior, há 3 motores embutidos, cuja potência total é de 1.014 cavalos e torque de 15.000 Nm. Já a capacidade Cross Country, aumentada graças às rodas de 35 polegadas, com pneus off-road, fundo coberto com chapa de aço e suspensão a ar que aumenta a distância ao solo em 14,9 cm. O Hummer EV pode facilmente superar um obstáculo a 154 mm de altura ou um buraco de até 610 mm de profundidade. Este carro acelera a 100 km por hora em apenas 3 segundos. Loyal Wingman. Surpreendentemente, embora esta aeronave esteja em movimento, não há nenhum piloto de controle dentro dela. Diante de você está a Loyal Wingman, uma das primeiras aeronaves não tripuladas do mundo. Trata-se de um avião de combate militar em desenvolvimento pela Boeing e encomendada pela Austrália. Em outubro deste ano, foi realizada sua primeira volta por um aeródromo. Para a segurança de todos, o avião não acelerou mais que 26 km por hora, mas mesmo assim, isso foi muito impressionante. Os desenvolvedores verificam todos os sistemas principais, controle, combustível, freio, assim como o funcionamento dos motores. Stream Bike. O último meio de transporte da nossa lista de hoje é uma bicicleta incomum e ultramoderna.
A primeira coisa que chama sua atenção ao olhar para ela é a ausência de uma corrente. Seus especialistas a substituíram por uma invenção própria, um mecanismo com cordas de nylon. Ao empurrar o pedal, as cordas são esticadas, que se enrolam e se desenrolam nas polias, colocando as rodas em movimento. E sabe qual é a vantagem? Com esse sistema, a bike faz menos barulho e corre de forma mais suave, fácil e rápida. Além do mais, o ciclista nunca mais vai sujar as mãos com graxa por causa das correntes. A bicicleta também possui 19 velocidades e um sistema mais simples de alternar entre elas. A série inclui 4 modelos que custam a partir de US$ 1.100.